Luana Alves. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras. Estamos aqui retomando mais um semestre na Câmara Municipal de São Paulo, diante das expectativas da população paulistana, que são muitas em relação a essa casa. Temos diversos problemas para resolver, temos uma cidade sofrendo com a falta de habitação, com a falta de saúde, com a falta de políticas de educação, com uma população em situação de rua que cresce e muito e não tem vaga de atendimento para todos. Temos mais de 50 mil pessoas em situação de rua, com um pouco mais de 10 mil vagas, grande parte apenas masculino, pouquíssimas vagas família, então tem muito o que fazer. Agora, não posso deixar de falar também sobre o que está acontecendo no litoral de São Paulo. Nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente fala da vida das pessoas. Aqui não cabem análises rasas, análises baratas e nenhum tipo de populismo penal, porque a gente está falando da vida das pessoas. Queria trazer os meus pêsames a todos os familiares dos que perderam a vida, do Cabo Patrick, da outra policial que também foi baleada no dia de hoje. E eu queria trazer para os senhores o seguinte: eu queria entender qual é a relação entre os 13 mortos sem nome, que foram mortos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a morte desse cabo. Até agora, ninguém me trouxe essa relação. Eu queria entender a morte entre essas 13 pessoas sem nome e o combate ao tráfico de drogas no Porto de Santos, que passa por autoridade portuária, que passa pelos grandes, que não passa por ninguém que está na base, não. Não passa nem por cabo, nem por soldado, nem por moradores do Guarujá, nem por moradores da Vila Baiana. Isso é papo de gente grande. E não adianta você punir uma sociedade. Para mim, o que fica evidentemente, dá para perceber, é que, tem mais uma vez, a Operação Escudo tem sido uma desculpa para procurar impor o terrorismo sobre uma comunidade e não necessariamente buscar a punição correta. Quem matou o Cabo Patrick tem que ser procurado, punido, julgado. Punido conforme a lei. Procurado de verdade. Não ficou estabelecida uma conexão. Essas 13 pessoas, até o momento, ficou evidente o nome de duas. Um trabalhador ambulante, que nunca teve passagem nenhuma pela polícia. E mesmo se tivesse, não existe pena de morte no Brasil. Um trabalhador, um pai de família, que foi torturado e morto. Nós sabemos o nome dele. O outro era também um homem que nunca tinha passagem por nada, portador de esquizofrenia. Uma pessoa que tem uma doença mental. O que essas pessoas, por que elas devem ser alvo do Estado? Por que elas devem ser punidas por uma guerra que não é dela? Eu vou repetir uma frase que você falou, Coronel Salles. Quantos mais tem que morrer? Quantos mais tem que morrer? Não dá pra gente defender um tipo de ação que é letal e é suicidária. Não dá pra gente defender um tipo de ação que não só causa a morte de civis, pessoas que estão em bairros que não tem nada a ver com o que está acontecendo, como também causa a morte de quem quer ali, é soldado, é cabo, é base da Polícia Militar, em sua grande parte homens negros e homens de origem pobre. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O governador falar que é razoável, uma operação que deixou já 2 servidores públicos mortos e 13 civis mortos, que a gente nem sabe o nome de todos. Isso não é razoável, não. Isso é uma vergonha para o Estado. Os servidores públicos de segurança não são levados para morrer. Eles vão para cumprir a lei. Quem vai determinar a pena é o juiz e a justiça. E não existe pena de morte no Brasil. Uma operação que significa uma pressão que mais se assemelha a um terrorismo doméstico do que uma ação de fato de uma força de segurança pública do Estado, não é uma ação que é razoável. É péssima. É péssima principalmente para a população especial da Vila Baiana. Eu sou do litoral, conheço aquele lugar. O que as pessoas têm a ver com isso? E também é ruim para os profissionais da segurança pública que estão naquele local. Nós não podemos aceitar a defesa desse tipo de situação. Eu gostaria de entender quem são essas 13 pessoas. Mesmo se elas fossem pessoas que já tivessem tido problema com a justiça, nós temos lei, nós temos regra. Essas pessoas vão ser detidas, vão ser punidas, vão ser investigadas. Não existe pena de morte. Ainda mais pena de morte. Que isso? Quando a gente fala de morte das pessoas, a gente tem que ter muita responsabilidade, eu repito. Falar que quem já recebeu tiro ou quem já sofreu abordagem policial é alguém que não tem decência, é de uma vergonha absoluta. Vereador Holliday, eu queria que o senhor repetisse isso para os pais da menina Ágata do Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos morta por uma bala perdida no Rio, ela não tinha decência? Eu queria que o senhor falasse isso para um pai de família que tomou 80 tiros. Um músico, ele não tinha decência?
Eu quero saber se quem fala que qualquer um que sofreu violência policial era bandido se conhecia. Pelo amor de Deus, uma cultura de violência é uma cultura que acaba com o nosso povo. Quer colocar pobre contra pobre. Quer colocar a maioria dos que morrem da... Eu estou concluindo. A maioria dos que morrem da polícia militar não é coronel, não, desculpe. Não é general do exército. A maioria dos que morrem é quem está na base. São homens em grande parte de origem pobre. Em grande parte negros. Nós não conseguimos não aceitar minha solidariedade com o que está acontecendo nas comunidades pobres do Guarujá e não aceitamos um governador dizer que é razoável o que é o sucesso de uma operação que já deixou mais de 13 pessoas mortas, incluindo um vendedor ambulante, uma pessoa que tem esquizofrenia. Condenamos essa ação e não queremos uma força de segurança que reforça racismo e que também reforça a morte entre os seus próprios.